Evangelho, domingo da 33ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, ficai sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade eu vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 33ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega o 13º capítulo do Evangelho de São Marcos, com uma das últimas partes do grande discurso escatológico de Jesus, ou seja, o discurso a respeito dos últimos tempos, feito no Evangelho de São Marcos. O 13º capítulo praticamente é todo dedicado à compilação que Marcos fez desses discursos, começando por uma imagem importante, aquela relacionada ao Templo de Jerusalém. Então, os historiadores, estudiosos da Sagrada Escritura, colocam uma correlação direta entre a destruição do Templo de Jerusalém e essa narrativa feita por Nosso Senhor. Entretanto, a narrativa não se limita a pontuar um acontecimento histórico, mas ela é um anúncio, uma prefiguração de tudo aquilo que está por vir. O ponto central da narrativa de todo o 13º capítulo é a vinda e a manifestação do Filho do Homem. E os sinais que o acompanham são todas aquelas calamidades e momentos difíceis que do versículo 1 até o versículo 23 são narrados. Então não entram exatamente no Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje se concentra na manifestação gloriosa do Filho do Homem, de Nosso Senhor, que será acompanhada por alguns prodígios cósmicos, como nós ouvimos na narração do texto de hoje. Agora, como é interessante observarmos esses prodígios, porque, volto a dizer, como comentei outro dia, temos uma sensibilidade um pouco hollywoodiana para os acontecimentos, enquanto a dimensão simbólica e alegórica nós perdemos muito ao longo do tempo, porque todo o efeito, digamos assim, da cinematografia, da experiência da nossa fantasia, né? A nossa fantasia foi sendo cada vez mais invadida pelas experiências cinematográficas. E assim a gente foi deixando um pouco de lado a dimensão simbólica e alegórica e passando a uma imaginação mais realística, né? Porém, a alegoria e o simbolismo falam muito mais do que o realismo possa falar, né? Então, apenas um exemplo. Quando a gente coloca numa tela de cinema a ideia de um monstro, né? Aquele monstro ganha uma roupagem, ganha uma definição muito clara. Enquanto pensar na ideia de um monstro na nossa cabeça nos daria uma liberdade maior de compor em uma diversidade muito grande a expressão e os elementos que compõem aquele monstro. Uma vez que a gente materializou ele em uma expressão cinematográfica, todos aqueles que pensam aquele determinado monstro o pensam apenas, ou melhor, o pensam direcionadamente àquela expressão. E sentem dificuldade depois, com o tempo, de expressá-lo de outras formas, né? E assim os vilões
os vilões, perdão, da indústria cinematográfica, dos filmes de ação ou científico têm o seu perfil muito bem definido e passam as décadas, passam os tempos e eles estão ganhando sempre aquela mesma roupagem, né? Sobretudo os filmes de ação inspirados em obras já conhecidas, seja de cartoon, seja da cinematografia antiga. Então, esse é um elemento que empobreceu um pouco a nossa experiência na hora de pensar as categorias do anúncio evangélico, que são caracteristicamente orientadas a uma dimensão alegórica e simbólica. Então vamos lá, o padre falou tudo isso, mas vamos agora olhar aquilo que é a narrativa de hoje e recuperarmos esse ensinamento do Senhor. Então, o ponto-chave para a leitura do Evangelho de hoje está na conclusão dos últimos versículos, que eu e você conhecemos. E a gente já cantou várias vezes a canção da aclamação ao Evangelho com esses 2 versículos. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Aquele dia, aquela hora, ninguém sabe, apenas o Pai, nem o Filho sabe, apenas o Pai. Então, aqui estão marcados os 2 versículos, o primeiro que nós já cantamos várias vezes e que recordamos, céu e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Esse é o ponto central do Evangelho de hoje. Agora, vamos olhar a eloquência, a força da afirmação. Naqueles dias, porém, depois daquela tribulação, o mundo, meus irmãos e minhas irmãs, vive em constante tribulações. Qual é a maior tribulação que nós podemos observar imediatamente sobre a nossa vida? Além, obviamente, dos terremotos, da tsunami, das pandemias, das tempestades, dos fenômenos naturais, quais são as tribulações da qual o Senhor nos fala no Evangelho, que são aquelas que nos tocam mais diretamente? Veja, nós vivemos em um país que está livre de muitos desses fenômenos, né, que é o Brasil. Entretanto, vivemos tribulações, não existem só as tribulações cósmicas. A tribulação na qual o homem realmente está mergulhado é a tribulação trazida pelo pecado, a presença da maldade, a presença da oposição, da hostilidade contra Deus, a realidade da desobediência leva a grandes tribulações, a experiência da vida do homem. Porque os efeitos são sentidos sobre todos. O fato de um abandonar a Deus, o fato de se rejeitar o anúncio do Evangelho deixa consequências, como temos falado, sobre todos, né? Então, assim também como uma obra de graça e de misericórdia, estende seus efeitos sobre toda a humanidade, sobre toda a comunidade. Muito bem. Então, as tribulações cósmicas, vamos dizer assim, são aquelas tribulações que deixam claro para a gente que vão além das nossas possibilidades de controle e das nossas possibilidades de ação para tentar impedir ou para tentar diminuir seu efeito. Um vulcão, quando começa a sua erupção, o que a gente pode fazer para tentar impedir ou diminuir o seu efeito? Nada. Uma tsunami, quando se levanta, o que a gente pode fazer para tentar diminuir seus efeitos ou tentar impedir o que aconteça? Nada. Então, as tribulações, elas revelam para a gente, ao mesmo tempo, a nossa vulnerabilidade e impotência, e que estamos diante de uma realidade que só pela intervenção de um outro poderá encontrar um bom fim. Ou seja, poderemos andar para além dela, né? Então, a imagem das tribulações cósmicas que são apresentadas e as tribulações também de ordem social que foram colocadas no início do 13º capítulo de São Marcos nos falam a respeito disso. O mundo está em meio a tribulações. Constantemente vemos
o que parece ser o triunfo do mal. Constantemente vemos o que parece ser a vitória dos poderosos, a vitória dos prepotentes, a vitória dos orgulhosos. Parece que o mal está sempre vencendo, em muitos momentos, aqueles que buscam a verdade e que vivem à luz da palavra de Deus. Então essa impressão também nos acompanha no nosso tempo. E para conseguirmos ver além disso, é preciso que os nossos olhos e o nosso coração esteja ancorados numa experiência de fé. Por isso, o refrão final do texto de hoje: céus e terras passarão, ou seja, tudo desse tempo passará, mas as minhas palavras não passarão. Tem momentos em que parece que a ordem natural das coisas são invertidas. Como assim, Padre, a ordem natural das coisas são invertidas? É natural que a prática do bem gere o bem. É natural que o exercício da caridade gere caridade. Mas muitas vezes parece que o sol escurece, parece que a lua perde seu brilho, que mesmo diante da oferta da caridade, a caridade vem rejeitada. Mesmo diante da prática do bem, o bem não vem escolhido. Então eis que chegará um tempo em que o sol irá se escurecer e a lua perderá seu brilho e as estrelas cairão. Aquilo que rege a ordem da natureza, olha que bonito, é o céu, né? O ciclo das estações, aquele que guia os navegantes durante a noite, aquele que faz com que a água desça sobre a terra, aquele que é o lugar onde se movem os ventos. Então, a imagem é muito significativa, né? Será abalado, tudo será abalado. Chegará um tempo em que teremos a impressão de que a ordem das coisas mudou e que está tudo de perna para o ar. Como se de repente tivesse falhado, fracassado tudo. Então essa imagem do sol que escurece, da lua que perde o brilho, fala a respeito dessa grande realidade que em algum momento vamos provar. Parece que tudo virou do avesso. E parece que mais nada daquilo que foi dito é digno agora de confiança e de esperança. Mas o Senhor volta a dizer: passará o céu e a terra, ou seja, até esta realidade inteira tem o seu fim, tem o seu tempo. O passar aqui se refere ao completar o tempo da criação, para que o Filho do Homem venha restaurar todas as coisas, mas o passar aqui se refere também a todos esses acontecimentos que levam ao desgaste. Se tomarmos agora em mãos a meditação que fizemos há alguns dias atrás, a respeito no Evangelho de Lucas, Jesus cita duas imagens, a imagem de Noé e a imagem de Ló. Então, Sodoma, que foi destruída, e também a região de Noé pelo dilúvio. Nas duas realidades, poderíamos dizer que céus e terra passaram. Eis que em um momento, terminado o tempo da misericórdia, o Senhor veio e aplicou o tempo da justiça. E dessa forma, separou para junto de si aqueles que o Senhor, que foram fiéis e que permaneceram unidos à sua misericórdia. E todos os demais terminaram sucumbindo dentro daquela realidade que chegou ao seu fim, ao seu colapso. O homem sem Deus e a criação sem Deus caminha em direção ao colapso. Então, ver os sinais dos tempos, ver o colapso da humanidade, da criação acontecendo, não deve agitar o nosso coração no sentido de retirar de nós a esperança, mas, pelo contrário,
nós estamos ancorados em uma realidade que não irá colapsar. Estamos ancorados na promessa de Cristo, na sua palavra, que essa não passará. Essa não acabará. Essa não será perdida. Porque o Senhor Deus Onipotente é forte e firme para a batalha. Nele nós podemos confiar e sua palavra é segura para todos nós. A liturgia de hoje nos faz esse grande chamado a recolocarmos o nosso fundamento, os nossos pés no vigor da palavra de Deus. O homem de fé permanecerá de pé diante de todas as tribulações desse tempo. Desse modo, podemos dizer que as tribulações e os colapsos que acontecem por conta do abandono de Deus reforçam no nosso coração a importância de termos os nossos pés firmes no Senhor, de estarmos bem alicerçados na nossa vida espiritual. E bendito seja Deus por caminharmos juntos e por mais uma vez agora, nesse domingo, termos a chance de estarmos alicerçados no Senhor. Olha o que o Senhor diz hoje na primeira leitura, né? Naquele tempo, estamos diante da profecia de Daniel, o mesmo profeta que nos trouxe o trecho que hoje é citado por nosso Senhor do versículo 25 ao versículo 27. Naquele tempo, ou seja, no tempo da tribulação, no tempo em que tudo parece que está virando do avesso, no tempo em que o colapso vai acontecendo porque os homens se afastaram de tal forma de Deus que a criação vive angústias de morte e também as relações sociais começam a ser marcadas pelas dores de morte, pois o abandono da verdade e a rejeição à caridade se torna sempre mais frequente no meio dos homens. Naquele tempo, surgirá Miguel, São Miguel Arcanjo, o grande chefe dos anjos, que protegerá os filhos do teu povo. Meu irmão, minha irmã, como está a sua relação, a sua amizade com São Miguel Arcanjo? Porque aqui tem uma promessa por você e por mim. Já o Papa Leão XIII, vejam, estamos no final do 1800, entregou e consagrou toda a igreja ao patrocínio de São Miguel Arcanjo. Então, final do 1800, o Santo Padre, tendo essa visão extraordinária da batalha que São Miguel Arcanjo fazia para defender a igreja e os batizados, fez essa consagração da igreja a São Miguel Arcanjo. A gente já está em 2021. Acho que já deu tempo da gente se dar conta e colocar bem claramente essa pergunta. Como está a sua devoção a São Miguel Arcanjo? Porque tem uma profecia aqui falando da gente e que o Santo Padre já no 1800 disse, opa, vamos tomar isso nas mãos e vamos viver isso daqui com mais força e vigor. E já se passou um bocado de tempo e parece que é hora da gente tomar isso a sério e com bastante vigor, né? São Miguel Arcanjo foi colocado de pé para nos proteger nesse tempo. Olha que grande defensor a igreja nos entrega. Olha que grande defensor o Senhor coloca por nós nesse tempo da grande tribulação, ou das tribulações, ou melhor, se queremos usar uma outra expressão mais próxima da gente, sem desfazer a alegoria e o simbolismo, né, que são tão importantes para entendermos as imagens do Evangelho, nesse tempo em que sentimos as dores que nos acompanham, porque o mundo cada vez mais abandona a Deus e dessa forma a caridade e a verdade vêm rejeitadas e a criação entra em agonia por não ver o homem amar a Deus, aquele que instrui o coração do homem a cuidar e a honrar a Deus em toda a criação, né? Como bem sabemos. Então entramos em dores e sofremos tantas consequências nesse período pelos filhos do povo de Deus. Será enviado São Miguel Arcanjo.
a intercessão de São Miguel Arcanjo para que possamos permanecer firmes no tempo da tribulação. Então, atenção, ele não vem para tirar a gente do tempo da tribulação. Ele vem para nos defender a fim de que nós possamos permanecer firmes na fé. Pois São Miguel Arcanjo também quer ver a palavra de Deus triunfar. Ele que já sabe que a palavra do Senhor triunfa e já contempla o triunfo dessa palavra, vem permanecer ao nosso lado como testemunha e guardião, a fim de que nós vejamos junto com ele a palavra de Deus triunfar. Então ele vem ao nosso lado para nos ajudar a estarmos de pé, firmes na fé, durante o tempo da tribulação. Não nos enganemos acreditando que ele vem para fazer cessar a tribulação, ele vem para acompanhar os filhos de Deus nesse tempo. Pois o próprio texto continua, lá dizendo, será um tempo de angústia, a primeira leitura de hoje, será um tempo de angústia, como não terá havido até então. Mas nesse tempo, olha que bonito, nesse tempo virá a salvação para o teu povo, para aqueles que estiverem escritos no livro de Deus. Então, também em meio às angústias e às tribulações, vem a salvação para o povo. E olha a presença de São Miguel Arcanjo por nós como grande sinal da salvação de Deus. Ele vem para defender os filhos do Senhor. Ele vem para estar ao lado do povo eleito de Deus. Não para combater contra aqueles outros irmãos e irmãs que não abraçaram a fé, que não vivem a caridade, não buscam a verdade. Ele vem estar do nosso lado para que nós, pegando agora o Evangelho dos últimos dias, para que nós continuemos, como Noé continuou o seu tempo, como Ló continuou o seu tempo, sendo um sinal, um farol. Em meio às tribulações, para aqueles que estão perdidos, em meio à tempestade, encontrarem a direção e buscarem Deus. Ele vem para nos colocar firmes na fé, para que nós sejamos testemunho de esperança e de misericórdia em favor dos homens, a fim de que o Senhor possa juntar no meio da noite as suas ovelhas perdidas. Em outras palavras, nós nos tornamos o eco da voz desse doce pastor que, em meio à tribulação e à escuridão da noite, junta suas ovelhas. Olha que bonita a imagem, né? Ele vem para que nós possamos continuar sendo o eco da voz do pastor no meio desse mundo em tribulações. E ao mesmo tempo sejamos um testemunho de que a palavra de Deus mantém firme o coração do homem. É um porto seguro, é um horizonte sereno que se apresenta por todos nós. Então peçamos a intercessão de São Miguel Arcanjo e peçamos ao Senhor a graça de conduzir-nos neste tempo firmes na fé. E aproveita, entrega a sua vida, entrega a história da sua família nas mãos do Senhor e diz, Senhor, aqui estamos. Que nós possamos ser nas tuas mãos um sinal da tua misericórdia no meio do mundo. Ajuda-nos, Senhor, a acolher quantos corações forem agradáveis a ti, a fim de conduzi-los para junto de ti, para estarem sob a proteção da Virgem Maria e de São Miguel Arcanjo, para estarem firmes da fé. Cumpra-se, Senhor, a sua vontade e eis-nos aqui para participarmos do cumprimento da sua vontade. Tudo recebemos e tudo oferecemos para a maior honra e glória do seu santo nome. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santa Mãe de Deus e de São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.